Desde o início de sua história, a humanidade faz muitas perguntas. A sociedade atual também continua com suas indagações. A doutrina espírita nos oferece as reflexões acerca das respostas que a vida nos exige. Está começando mais uma edição da Vida em Foco. Convidamos você para nos acompanhar pelos temas de hoje. Fique conosco! A Terra é um planeta que se caracteriza pela população de espíritos bélicos. Como explicar tanta violência na Terra? Qual é a principal causa da violência na Terra? Os espíritos desencarnados influenciam os encarnados para a prática de atos violentos? Um dia, a Terra será habitada por espíritos pacíficos? Qual o efeito da violência sobre as sociedades? O que precisamos fazer para, pouco a pouco, banir a violência do nosso planeta? Pense e reflita conosco logo mais assistindo à entrevista de hoje, que vai tratar do tema A Violência na Terra. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Durante uma audiência na Justiça do Trabalho, me deparei com a atitude impaciente e arrogante de uma juíza com o empregado que buscava direitos sonegados por empregador que sequer compareceu ao processo. Mesmo interpelada para que tivesse paciência e bom trato com o trabalhador simples, o fato apenas lhe instigou a ironia e incompreensão, que culminou com a expedição de decisão injusta, a qual foi reformada pelo tribunal. De longe, lembrei-me de que já havia me deparado com aquela magistrada em outro fórum de cidade do interior e demorara a reconhecê-la ante sua aparência modificada, certamente em razão de grave doença, o que me causou compadecimento. Assim, pus-me a refletir que a doença, tão corriqueira nos mundos de provas e expiações, é uma ferramenta da pedagogia divina, como costuma dizer o estudioso Haroldo Dutra Dias. Recebemos suaves alertivas da providência divina para retomarmos o bom curso. Entretanto, cegos e surdos às verdades eternas, a doença se presta a extrair de nós aprendizados valiosos na nossa caminhada evolutiva, desde que tenhamos a resignação para compreendermos suas elevadas finalidades. As limitações físicas, normalmente vistas como infortúnios, podem ser aliadas em nossas vidas, como se denota das histórias de dois paralíticos perante o Mestre Jesus, ditadas pelo espírito Amélia Rodrigues ao médium Divaldo Franco. Na primeira, constante do capítulo 7º da obra Primícias do Reino, Natanael ben Elias procurou pelo Messias em Cafarnaum, aldeia às margens do lago de Genezaré, em casa de Simão Pedro, e foi curado pelo Cristo. Contudo, na sequência, com alegria infantil, fora comemorado entre amigos embriagados e mulheres infelizes, assim como outros tantos que se precipitavam nos despenhadeiros da insensatez, acarretando novos desequilíbrios, desta vez irreversíveis. Já no capítulo 25 da obra Luz do Mundo, intitulado A Cura Real, a paralítica Miriam teve de Jesus algo mais importante do que voltar a andar. Em que pese não o compreendesse de imediato, ponderou. À medida que se passavam os meses e os anos, aqueles beneficiários das suas mãos e da sua compaixão voltaram a enfermar, e alguns morreram. Outros, após a saúde, desertaram dos deveres, acompliciando-se com males e infelicidades danosos e de difícil elucidação. Eu, porém, continuava paralítica. Todavia, paulatinamente, fui sendo possuída por incomparável paz, dominada por inexplicável alegria de viver a amar. Transformei minha dor em sorrisos para os mais infelizes do que eu, e a minha aflição resignada ensinava em silêncio, conforto e esperança a outros padecentes. E adiante conclui que estava curada não do corpo, mas da alma, que é muito, muito mais importante.
Será que algum dia viveremos no planeta Terra Pacífico? A violência na Terra é o foco da entrevista de hoje. Olá, que bom que você está conosco. Começamos agora nosso bate-papo, a nossa entrevista, recebendo aqui hoje, mais uma vez, Daniel Dallagnol. Daniel, você se especializou no tema mediunidade. Você fez várias abordagens sobre o tema da mediunidade. Temos estudado um pouquinho esse assunto. Mas hoje você está trazendo um tema um pouco diferente, né? E a respeito da violência na Terra. Aliás, um tema complexo, na minha opinião. De fato. Mas, Márcio, se me permitem, antes das suas considerações, essa questão tem muito a ver com mediunidade. Ainda que não façamos uma abordagem específica nesse campo, mas a violência tem muito a ver com aquilo que as pessoas se propõem enquanto médiums, mesmo que desconheçam a faculdade. Mas a mediunidade é uma expressão de mediunidade também. Desequilibrada é verdade. Você fala a violência, né? A violência é uma expressão. Sim. Daniel, na sua opinião, qual é a causa da violência na Terra? Márcio, quando o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, ele vai trabalhar a escala espírita dentro da obra angular chamada O Livro dos Espíritos, a partir das questões 100, ele vai categorizar relativamente os espíritos que vivem na psicosfera do planeta Terra, que gravitam na psicosfera do planeta Terra. O que quer dizer que são espíritos no corpo, os chamados espíritos encarnados, e fora do corpo, os chamados espíritos desencarnados. E ele vai trabalhar dentro dessa chamada escala espírita graduações morais. Dependendo dessas graduações morais, que ele colocou numa escala de 3 diferentes ordens e 10 diferentes classes, ele vai comentar como os espíritos se agrupam dependendo das condições morais em que se encontram. E vai trabalhar uma outra questão também, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai falar que a Terra é um planeta de provas e expiações, e que está na escala dos mundos, também uma escala relativa, didática, de 1 a 5, a Terra estaria no nível 2, ou seja, saída daquela condição do primitivismo, que é considerada a encarnação, as primeiras encarnações dos espíritos, ela estaria na escala de 5, na segunda escala. Você está dizendo que a Terra hoje já não se destina mais às primeiras encarnações. Perfeitamente. Estamos no nível 2, né? Perfeitamente. Mesmo os nossos irmãos denominados silvícolas, eles não pertencem a essa escala... Aborígenes, né, silvícolas? Perfeitamente. A essa escala primitiva das encarnações, ou aquelas primeiras encarnações. Digamos assim, quando o espírito está engatinhando. Humanoide, praticamente. Perfeitamente, né? Então, em face dessas duas questões básicas, que é a condição moral e a situação evolutiva do planeta, a violência, ela é inerente a esses 2 elementos, digamos assim, que são elementos da dinâmica da convivência entre os seres, encarnados ou desencarnados, porque na essência estamos falando do mesmo elemento, que é o elemento espiritual, que não muda nada. Fora do corpo ou no corpo, a expressão que governa é a expressão moral. Se nós estamos numa escala de inferioridade moral, e que a violência é quase que uma matriz predominante naquele espírito que não domou ainda as suas inclinações, as suas más inclinações, aquelas tendências da brutalidade, a própria violência é uma das expressões mais características dessas faixas evolutivas em que nós nos encontramos presentemente. E ela é esperada. Estaria dentro, vou colocar entre aspas, Márcio, de uma certa normalidade, né? É uma normalidade perturbada, perturbadora, mas é uma normalidade moral.
Daniel, essa situação, essa característica, né, predominante no planeta por conta, primeiro, da evolução dos espíritos que estamos aqui e por conta, naturalmente, da própria categoria do nosso planeta, ela tende a permanecer ou perdurar por mais tempo? Até quando isso vai ficar? De fato, o processo evolutivo do planeta como um todo é um fenômeno complexo, não se dá de um instante para outro, né? Considerando o quantitativo de espíritos que gravitam na psicosfera do planeta, que segundo Emmanuel, espírito, aquele espírito que orientou durante longo curso a mediunidade de Chico Xavier, ele diz que gravitam em torno da psicosfera do planeta Terra cerca de 27 bilhões de espíritos, né? Como o educandário terreno é o educandário que naturalmente evolui, mas a passos lentos, né? Devemos esperar pela natureza do processo evolutivo que não dá saltos, que a violência na Terra perdure até que haja efetivamente um processo maior de moralização. Mas é verdade também que a esperança é no sentido de que se faça valer o desígnio proposto por Jesus para o planeta, que os mansos herdarão a Terra, o que pressupõe que a hora que a violência deixar de existir no planeta, ou que a mansuetude ou a mansidão predomine sobre a violência, é natural que o planeta haverá de conhecer dias mais favoráveis à paz, mas esses ainda não são os momentos, e diríamos uma ponta de tristeza que ainda, por certo, alguns séculos irão se dobrar até que a Terra conheça esses dias que naturalmente todos nós almejamos viver nela. Muito bem, Daniel, você falou no início que a violência é uma expressão também da mediunidade. Nós vamos tocar nesse assunto depois do intervalo, para tentar compreender como é que os espíritos fora do corpo interferem naqueles que estão no corpo. Perfeito. Topa essa? Topa. Fique conosco que a gente já retorna. A Vida em Foco vai para uma breve pausa e logo retornaremos com a entrevista. Aguarde! Retornamos com o segundo bloco da entrevista. A Vida em Foco traz o tema Violência na Terra. Acompanhe. Muito bem, estamos de volta, conversando hoje, para você que está chegando agora, com Daniel Dallagnol, a respeito do tema Violência na Terra. Isso. Daniel sempre nos falou aqui, quase sempre, né? Uma vez ou outra que você tocou em assuntos distintos, mas predominantemente sobre a mediunidade. Né? De fato. Fala com a experiência de quem trabalha, inclusive, nesse setor. Falar em trabalhar, né, para quem eventualmente não sabe, quando a gente fala o espírita trabalha, mas ele trabalha voluntariamente na sua instituição espírita. Todos nós temos nossas atividades profissionais, né, e isso é o que caracteriza mesmo, né, o espírita trabalhador. Durante o dia ou durante a noite trabalha remuneradamente e nas atividades espíritas não tem remuneração, né, trabalha de forma voluntária. E trabalha bastante, né, Daniel? Muito, graças a Deus. É uma honra trabalhar nessa causa. Há quem diga que a gente não trabalha de graça, a gente até paga para trabalhar. Se olharmos para a questão financeira, muitas vezes nós pomos a mão no bolso, por assim dizer, para a manutenção das atividades. Mas isso é prazeroso. Ok, Daniel. Então nós, no começo lá, né, para quem está chegando, você falava que a violência na Terra, a violência humana, ela também pode ser uma expressão da mediunidade. Eu queria que você explicasse isso, né, a partir da seguinte questão: os espíritos, aqueles que estão desencarnados e que constituem a maior parte da população do planeta, né, temos 7 desencarnados e temos aí bilhões, 7 encarnados e bilhões desencarnados, outros tantos bilhões desencarnados. Eles interferem nesse processo? Perfeitamente. Eles contribuem com isso? E de modo preponderante, Márcio. E vamos encontrar basicamente essa situação dita em 2 momentos, né? Quando Paulo de Tarso assevera que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas, o que quer dizer que os espíritos nos espreitam, nos observam, porque tem interesse efetivamente nos nossos movimentos, sejam eles de que natureza forem, né? E o codificador Allan Kardec,
indaga aos espíritos codificadores da doutrina espírita na questão 459 do Livro dos Espíritos. Seus espíritos interferem no nosso psiquismo, nos nossos pensamentos. Eles respondem para a surpresa da humanidade, eu diria assim, que muito mais do que nós imaginamos, que de ordinário são eles que nos conduzem. Então imaginemos esse caldo no qual nós estamos imersos, esse mar psíquico, cuja predominância é de imperfeição, né, de viciações. É natural que há fatalmente uma ação, às vezes muito vigorosa, do mundo espiritual sobre os indivíduos, ou sobre as comunidades, ou sobre certos povos que possuem certas características, muitas delas para o lado belicoso da manifestação, né? Então nós observamos aí que há povos que estão guerreando ou com os seus vizinhos, ou com outros segmentos da sociedade, ou com eles próprios durante séculos, se não milênios. Por quê? São espíritos que possuem uma característica belicosa. E sobre eles, naturalmente, se lançam uma horda espiritual com o mesmo interesse, dentro desse princípio, de que eles fatalmente conduzem certas ações de acordo com o interesse e de acordo com o ânimo das criaturas. Quando dissemos que tem a ver com a mediunidade, a própria violência, é porque a criatura deixa vazar estas suas imperfeições, não só por ela, porque na medida em que há uma ação exterior, ainda que via psíquica, a criatura pode se constituir no veículo da ação material dos espíritos. O que a gente quer dizer? De que a criatura, ou até uma sociedade inteira, se constitua no médium, né? Esse médium a gente coloca, entre aspas, para a gente entender, para que ele seja o instrumento individual ou coletivo da ação de coletividades espirituais. Então, na medida em que nós temos essa interface de comunicação permanente com o mundo espiritual, nós reagimos, interagimos, né, a partir exatamente do estímulo nosso e do próprio mundo espiritual. Por isso que a mediunidade ela se entrelaça, né, no âmbito das nossas relações espirituais, importando se estamos no corpo ou fora do corpo físico. Daniel, temos aí 1 minuto e meio, mais ou menos. O que a gente pode esperar do futuro? O futuro nos reserva ainda alguma dor por conta da trajetória que a própria humanidade decide presentemente e pelo seu acervo, pelo seu histórico, pelo seu atavismo espiritual. Mas fatalmente, Márcio, nós haveremos de construir sociedades melhores a partir das disposições presentes. Quanto mais nós nos esforçarmos para fazer valer a proposta do Evangelho do Cristo no planeta Terra, vivenciando-o integralmente, na medida em que nós nos propomos a ter, sob o ponto de vista das nossas ações, no campo onde nós estivermos atuando, mais moralizadas, mais éticas, menos belicosas, naturalmente a sociedade reagirá, se educará para esses estágios que nos aguardam. Não há breve tempo, mas fatalmente o futuro nos espera dias melhores, de maior paz, de maior fraternidade entre os povos e entre as criaturas que aqui vivemos. E para isso os espíritos que agem, coordenando os destinos do planeta, estão trabalhando? Perfeitamente, intensamente. Porque nós não estamos à matroca, como dizia o próprio Chico Xavier, né? Nós não estamos à mercê da sorte. Aos que governam moralmente o planeta Terra, e esses estão muito interessados através da grande falange de espíritos tutelados por Jesus, porque a gente não pode desconsiderar que Jesus é o governador do nosso planeta. E ele é a mansuetude,
Ele é a proposta de mansidão, ele é a proposta de paz definitiva para os nossos espíritos. Muito bem, Daniel. Muito obrigado. Chegamos ao fim dessa entrevista. Obrigado pela sua boa disposição, tema realmente complexo. E a você que nos acompanhou, permaneça conosco. O programa prossegue. Chegou o momento de você esclarecer as suas dúvidas sobre assuntos do cotidiano através da doutrina espírita. Fique agora com o quadro O Espiritismo Esclarece. Olá! Anne Caron nos indaga qual a evolução espiritual de uma pessoa com Alzheimer avançado, já sem noção de si mesma. Anne, o corpo é o instrumento pelo qual o espírito se manifesta durante a experiência terrena. Ele não dá virtudes nem habilidades ao espírito. Todos os dons e talentos, como inteligência, bondade, moderação e gentileza, são do ser imortal que temporariamente pode se vincular a um instrumento material. O corpo físico, por vezes, apresenta graves problemas e não permite ao espírito mostrar ou desenvolver todo o seu potencial. Por exemplo, crianças que nascem com graves problemas mentais ou neurológicos. Embora a aparente falta de raciocínio e mesmo a dificuldade para dominar a aparelhagem fisiológica, o ser inteligente persiste dotado de todos os seus recursos. O mesmo se dá com alguém acometido de Alzheimer, a ponto de perder a consciência de si mesmo. As dificuldades da vida são provas ou expiações. Expiações se relacionam com vícios e equívocos que clamam por correção. São o resultado de erros cometidos. Provas se destinam à aquisição ou consolidação de virtudes. Um corpo físico defeituoso, que não permite a plena manifestação do ser inteligente, sempre objetiva o aprimoramento dos envolvidos. O espírito não consegue dominar a máquina mental, mas continua lúcido. É como um músico talentoso que dispõe apenas de um instrumento musical quebrado. Faz o que pode, seu talento persiste intacto, mas o resultado é ruim. Quando o corpo repousa durante o sono, o espírito recupera parcialmente a liberdade e pode ter aguda consciência de sua situação. A experiência pode se destinar a retificar um temperamento orgulhoso e vaidoso, que vai lentamente ficando frágil e dependente. Também pode ser um teste para desenvolver paciência e resignação. O mesmo se afirma dos familiares envolvidos. O trato com um enfermo assim dependente pode permitir a superação de velhas mágoas e vícios, como a indiferença ou a severidade, ou facultar o desenvolvimento de compaixão e humildade, com a compreensão da fragilidade humana ante os desígnios divinos. Alberto Almeida nos traz momentos de reflexão com o quadro Espiritualidade em Gotas. Fique conosco. Espiritualidade em Gotas. O espírito e a biologia evolutiva. Onde passa o espírito? A sua primeira fase do seu desenvolvimento, a sua infância espiritual. A resposta? Numa série de existências, um período que precede aquele que chamamos de humanidade. Efetivamente, é a questão 607 de O Livro dos Espíritos, cuja espiritualidade vem ao nosso encontro para nos assinalar de que efetivamente a biologia evolutiva tinha razão. Ela propõe, no ano de 1859, de que as espécies evoluiriam de uma para outra progressivamente. E o Livro dos Espíritos, 2 anos antes, faria essa mesma afirmativa, assinalando de que o espírito estabelece o seu movimento de gestação, a sua elaboração primeira, numa infância que permeia os outros reinos da natureza, até desaguar na posição de sua individualização no reino
que nós consagramos como o hominal, ou seja, o princípio espiritual vai se elaborando a pouco e pouco, experimentando todos os reinos, o mineral, o vegetal, o animal, e nasce naquilo que chamamos de humanidade, qualificado como espírito, guardando a sua simplicidade e ignorância nesse novo patamar, mas trazendo um acervo de experiências acumuladas ao longo de uma experiência multimilenária. A grandiosidade da espiritualidade consegue consagrar, portanto, que a lei da natureza, ela estabelece na sua divinitude, encanto e beleza a dinâmica da evolução. A evolução não só material, mas espiritual de forma conjugada. O que dá ensejo de que poética e filosoficamente possa se dizer que o espírito ele dorme no mineral, agita-se no vegetal, dá os seus primeiros movimentos no animal e efetivamente desperta no homem para voar nos anjos. Essa perspectiva nos enseja um movimento cumulativo. No mineral, a atração, no vegetal, a sensibilidade, no animal, o instinto, no homem, a razão, o sentimento, e no anjo, a plenitude das funções com a intuição. Eis o nosso grande encadeamento evolutivo com que a natureza nos consagra, dando-nos ensejo a admirá-la na sua grandiosidade e beleza. Estamos no meio do caminho, rumo à angelitude. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Agradecemos todas as participações que nos ajudam a construir e melhorar o programa. Por isso, se você quer entrar em contato conosco, mande seu e-mail para contato@vidaemfoco.com.br. Se você perdeu alguma edição anterior do programa, acesse o site www.avidaemfoco.com.br. A sua companhia é muito importante para nós, então continue conosco na próxima edição da Vida em Foco. Até lá!